Boa noite, pessoal! Começando mais um vídeo ao vivo aqui com vocês. Essa live que já era para ter acontecido durante a semana, mas não consegui. Então, esperar um pouquinho o pessoal entrar, vou mandar alguns convitinhos para o pessoal ir participando. Sintam-se à vontade para vocês compartilharem também com quem vocês quiserem. A live de hoje eu vou trazer um conteúdo bem bacana aqui, é um livro que me ajudou muito e vou ficar muito feliz de compartilhar com vocês, e se vocês quiserem compartilhar com mais alguém, ficarei muito feliz. Me ajudem a compartilhar esse conteúdo por aí. E boa noite, mãe, seja bem-vinda. Oi, Mônica, Silvia, Cláudia, todo mundo que tá entrando aí. Boa noite, galera. Boa noite, Ju, lindona, Silvia, oi. Bem-vindo, pessoal. Vou ir fazendo uma introdução já. Essa semana, então, não consegui fazer uma live durante a semana. Eu fiquei um pouco doente, meu corpo tá passando por um processo de desintoxicação de algumas situações e é importante que a gente também entenda isso, né? E faça uma pausa. Então foi o que eu fiz, eu fiquei uma semana um pouco mais recolhida das minhas atividades, descansando, me recuperando. Tô com voz já, então tô conseguindo vir aqui falar com vocês de uma maneira mais tranquila. Essa live eu já programei para fazer ela assim várias vezes e nunca dava certo. Mas na hora certa as coisas acontecem, né? Então o que eu vou falar na live de hoje é sobre um livro. E o nome desse livro é Onde Estão as Moedas? E esse livro, ele é um livro de 30 e poucas páginas. É um livro bem curtinho, que aqui tá a capa dele. É um livro ótimo. Ele tem 30 e poucas páginas, então assim, você lê em pouco tempo. Se você sentar assim uma tarde de domingo para ler, você lê ele inteiro. E apesar dele ser curto, ele tem um conteúdo muito profundo. E ele me ajudou muito no começo da minha caminhada. Eu tive muitas percepções a partir dele. E muita coisa que eu aplico hoje na minha vida é por causa desse livro. E eu li esse livro porque ele foi uma das primeiras tarefas que a Gra passou na comunidade Sou Grato. Eu li ele então lá faz já mais de um ano e já reli ele várias vezes. Ele tem um conteúdo muito precioso. Ele foi escrito pelo Joan Garriga Bacardí, é um autor espanhol, e ele traz assim, o nome do livro, né? A chave do vínculo entre os pais e filhos. E eu vou falar então um pouco do que esse livro traz, do conteúdo desse livro, que eu tenho certeza que assim como ajudou e influenciou na minha vida, pode ajudar na de vocês. E eu ficaria muito feliz se vocês compartilhassem isso com mais pessoas, porque eu tenho certeza que tem gente que, assim, dá uma virada na vida realmente com base nesse conteúdo, que inclusive ele subsidia o conteúdo da postura sistêmica, né, das constelações. E o que ele fala, então? O começo do livro, ele traz um conto de duas pessoas. Uma pessoa que aceitou as moedas dos pais e uma pessoa que não aceitou a moeda dos pais, as moedas que os pais tinham para dar. E aí ele diz mais ou menos o que acontece na vida dessas duas pessoas, quais são as diferenças. Isso é muito impressionante. Então eu vou fazer um apanhadinho só sobre os contos e depois a gente dá uma destrinchada um pouco no que significa então as moedas e tudo mais. Bem-vindo todo mundo que está entrando. Obrigada por estarem aqui comigo hoje no domingão.
Então, uma pessoa que aceita as moedas dos pais, ele começa a contar, né, de um rapaz, então, que nasce, cresce, e quando os pais vão dar as moedas que eles têm para dar para o seu filho, ele aceita. E o filho que aceita, ele tem essa capacidade de receber, ele vai para a vida e ele prospera. Ele tem desafios, claro, não significa que a vida vai ser um mar de rosas, tudo 100% funcionando sempre. Ele tem desafios sim, mas ele consegue superar eles, porque ele tem bagagem. Ele sabe quem ele sabe de onde ele veio, ele tem instrumentos para lidar com os desafios que ele tem ao longo da vida. E o que acontece com os pais quando essa pessoa, esse filho recebe as moedas? Boa noite, Lu, Marcelina, Ana, Derlan. Obrigada, gente, por estarem aqui comigo. O que acontece, então? Os pais, na medida em que os filhos conseguem receber essas moedas, eles têm esse desejo de dar, de proporcionar mais coisas ampliado, né? Eles se tornam grandes pais e os filhos pequenos em receber. E como diz o próprio autor, né? Oi, Luísa, não tem fertilizante melhor do que as próprias raízes. E é isso que o livro traz, né? A gente saber quem nós somos, da onde nós viemos, e as moedas são isso, são o que nos torna quem nós somos e o que os nossos pais nos deram, que é o que faz a gente ser quem a gente é. Então, acontecem duas coisas, né? Com os filhos que têm a capacidade de ir para a vida, se desenvolver, enfrentar os desafios de uma forma madura, consciente, e dos pais que se sentem reconhecidos pelo trabalho que eles fizeram e no sentido de dever cumprido. Eu criei o meu filho para isso, eu dei o que eu podia e ele fez o melhor que ele pôde com isso, ele aceitou o que eu tinha para dar. Começou a ler esse livro, Lu? É muito bom, leia. Eu já li ele assim umas 4, 5 vezes, vim fazer a live e li de novo. A primeira vez que eu li esse livro eu chorei, porque me tocou muito. Ele tem um conteúdo assim sensacional e ele muda muito a vida das pessoas. Desculpa, pessoal, ainda tô com um pouquinho de tosse, mas dá pra falar. Então, essa é a primeira pessoa, a pessoa que aceita as moedas. E aí tem a segunda pessoa, a pessoa que nasce, cresce e os pais oferecem o que eles têm para dar e essa pessoa não aceita as moedas que os pais têm para dar para ele. E não aceita no sentido de não são suficientes, eu queria que fosse diferente. Agora sinto que ele fará mais sentido para mim. Acredito que sim, Lu. Ele é um livro bem disruptivo, assim, no sentido de que qualquer pessoa que lê vai ter muito insight, muita base para, assim, explodir a cabeça e ter um novo pensamento, uma nova relação com os pais. Mas com o conteúdo que a gente já tem também do curso, com certeza vai fazer muito mais sentido para você agora. A minha mãe falando que já leu, vai lê-lo novamente. Eu sempre leio esse livro, mãe, ele é muito bom, me ajudou muito. Então essa pessoa não aceita, ela queria que fosse diferente, ela acha que não é suficiente, que não foi bom, queria que fosse mais, não aceita. O que acontece com os pais dessa pessoa que não aceita as moedas? Eles se sentem pequenos, né? Essa capacidade de querer dar, de querer auxiliar, ela se esvai, ela termina, porque parece que o que eles fizeram não fez sentido. E pro filho, o filho no primeiro momento, ele tem não, eu não aceito porque isso aqui pra mim não é bom. E eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor, eu sei me cuidar, eu sei seguir com as minhas próprias pernas. Então, num primeiro momento, o filho que não aceita essas moedas, ele tem uma força, assim, um ímpeto, uma teimosia, ele se sente grande, né, perante os pais. E a gente sabe que a gente não deve fazer isso, né, porque perante os nossos pais nós somos tem uma mentora que fala, nós somos um grãozinho de areia.
do tamanho que os nossos pais são em relação a gente. E ele tem, então, isso surge essa força e ele vai com essa falsa força para a vida. Ele acha que ele dá conta de tudo. Só que ele continua nessa postura de vítima, no sentido de que as moedas que os meus pais não me deram, que os meus pais quiseram me dar, não foram suficientes. Então a minha vida é difícil, eu sofro com isso. E encontra pessoas que também sofrem, que entram nesse sentimento de sofrimento. Mas essa pessoa ela vai descobrir que esse sofrimento que ela criou, ele não tem objetivo nenhum, senão continuar um sofrimento. Fazer os pais sofrerem, né, no sentido de vingança, de que não foi suficiente o que vocês me deram, então agora eu vou ser ingrato nesse sentido, né? Mas a pessoa sofre junto. E por mais que ela queira algum dia ficar em paz, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir, porque ela não aceitou suas próprias moedas, sua própria raiz, ela não tem a sua força interna. E aí o que ela faz? Ela vai querer buscar essas moedas que ela não aceitou dos próprios pais em outros lugares. Ela vai passar a vida dela buscando as moedas que ela não aceitou. E ela vai buscar isso nos amigos, no trabalho, no chefe, nos filhos, no relacionamento de casal. E ela vai ter problema em todas essas áreas. Talvez em uma, se não em todas. Porque nem as moedas não são substituíveis. Você não vai encontrar as moedas que os seus pais quiseram te dar em lugar nenhum. No trabalho, nos amigos, no filho, no relacionamento de casal. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque cada círculo tem o seu papel. E o dos pais nunca, jamais será substituído. Mas sim, tem pessoas que passam a vida procurando essas moedas em outras pessoas. E aí nós temos, por exemplo, um relacionamento de casal disfuncional, em que a pessoa não está procurando um parceiro, ela está procurando um pai ou uma mãe. E isso não vai funcionar. Por um período talvez funcione, mas a tendência é o fracasso do relacionamento. Porque esse parceiro não tem as moedas e não vai conseguir suprir. E num primeiro momento você pode até achar que tem e que te supriu, mas com o passar do tempo você vai ver que não. E por quê? Porque um relacionamento de casal é uma relação em que o equilíbrio de troca, a lei de equilíbrio de troca é a lei que é mais importante. É um relacionamento adulto, maduro, em que as pessoas estão ali para serem iguais, se complementarem, ter uma troca equilibrada e baseada na sexualidade. Senão não seria um relacionamento de casal. E por que isso é diferente, né? O relacionamento dos nossos pais não tem equilíbrio de troca, né? O único relacionamento que existe na nossa vida em que não existe um equilíbrio de troca igualitário é no relacionamento entre pais e filhos. Por quê? Porque os pais te deram a sua vida e você nunca vai conseguir pagar isso, porque não tem equivalente o que pague a vida que você recebeu. Então, nessa relação é a única relação que não existe equilíbrio de troca, a relação entre pais e filhos. Na relação de pais e filhos, os pais dão, os filhos tomam. Não existe um devolver para os pais, porque jamais você conseguirá devolver a vida que eles te deram. E aí, no relacionamento de casal é diferente. Você você tem um equilíbrio de troca, a relação precisa ser igualitária. Por quê? Se só um der, a pessoa que só recebe, ela vai querer sair. E ela pode sair de uma maneira, não aguento mais, uma maneira de traição. São várias as dinâmicas que acontecem. E tudo isso por quê? Porque uma pessoa foi buscar as moedas que não recebeu dos pais e também não vai encontrar no parceiro. Também tem a dinâmica com os filhos, e essa eu acho bem complicada, bem complicada. É por isso que eu acho que esse livro, ele é tão importante, ele tem um conteúdo tão profundo. Eu acho que as escolas, as crianças deveriam ler isso. É um conteúdo que, quanto mais cedo a gente tiver acesso, mais a gente leva para a vida, internaliza isso.
Porque nos filhos, daí o que acontece com os filhos? São aqueles pais que já têm os filhos projetando neles a vida que os pais queriam ter. Então, eu queria fazer tal coisa, mas o meu filho vai fazer. É aquele pai que quer que o filho faça tal coisa, faça tal faculdade, tenha tal emprego, fique com tal pessoa. Ou aquele pai também que busca um pai e uma mãe no próprio filho. E isso é uma relação muito disfuncional que acontece muito mais do que vocês imaginam. E como isso acontece? Aquele pai que o filho ainda é adolescente, mas a palavra final é do filho. Ele vem pedir pro filho: mas o que você acha disso? Não, mas você tem que falar com o teu pai. Não dá pra vender a casa desse jeito, sabe? É um problema do casal, e enfia o filho no meio para que ele resolva. Aquele pai que chega um momento que ele não toma mais decisão e ele transfere essa responsabilidade para os filhos. Para tudo tem que perguntar para o filho. O que você acha disso? Não, mas eu não sei fazer isso, como é que você faz? Então, a pessoa não aceitou as moedas dos próprios pais e tá buscando no filho. Então, tá buscando no filho um pai ou uma mãe. Isso acontece muito, 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 e isso é muito grave, porque isso afeta a vida do filho de uma maneira sem proporção. Isso interfere em toda a vida da pessoa. Então a gente tem essa busca das moedas num relacionamento, e nos filhos são os exemplos que eu vou dar mais gerais, porque são os que mais impactam. No trabalho, sim, a gente consegue ver. Por exemplo, quando você tem problemas com o chefe também, né? Busca o reconhecimento do chefe, alguma coisa nesse sentido, e não tem, tá procurando as moedas que não ganhou dos pais, e daí se frustra também com o trabalho, com os chefes. E essas pessoas que não aceitam as moedas, então elas têm ou todos, ou vários pontos da vida travados. E a tendência delas é ou ficar nessa mesmice, nesse vitimismo, nessa queixa, ou algum dia elas vão chegar no ponto de sim, acordar e falar: eu preciso de ajuda, e aí é que elas vão procurar uma terapia, uma constelação, vão procurar ferramentas para que elas possam fazer esse caminho de entender o que são as moedas, por que eu tenho que aceitar elas, e o que isso influencia na minha vida. E o papel do terapeuta, do constelador, é justamente mudar a visão dessa pessoa que está procurando as moedas. Porque as moedas não vão ser mudadas. Os pais não vão mudar. O que aconteceu não vai ser diferente. Vai continuar tudo da mesma forma. Agora você pode querer enxergar isso de uma outra forma e querer usar isso para te fortalecer. Então esse é o papel, inclusive, né, numa constelação, de um hipnoterapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, enfim, de toda pessoa que trabalha nesse auxílio de alguém que tem algum problema nesse sentido. E aí, quando se passa a aceitar essas moedas, então, porque sim, é um processo, pouquíssimas pessoas aceitam as moedas dos seus pais. Pouquíssimas. E então assim, é um processo. Eu tô aqui para falar que isso pode ser mudado. Não precisa ser 8 ou 80. Ou eu já aceitei, ou não aceitei e agora pronto, lascou, não tem mais jeito na minha vida. Não, você pode aceitar. Isso, inclusive, é um processo diário. Porque não existe isso de, eu fiz uma constelação, eu vou curar um problema que eu tenho com meu pai, agora pronto, eu tô curada com meu pai, vou ter sucesso na minha vida, não preciso mais fazer nenhum movimento. Isso não vai acontecer. Tomar os pais, aceitar as moedas deles é diário. E vocês vão conseguir perceber a diferença na vida de vocês o dia que vocês começarem a aceitar.
do dia que vocês começarem a aceitar. Isso dá muita diferença. Então não vão com sede ao pote de agora eu preciso aceitar as moedas dos meus pais, eu vou fazer isso numa dose só. Não, é diário. E isso faz muita diferença desde o primeiro momento que isso acontece. Posso garantir para vocês, porque eu não tô falando agora uma coisa que eu li no livro, eu tô falando uma coisa que eu vivi. É diferente, é a prática. Então, essa pessoa consegue começar a aceitar as moedas e ela vai perder aquela força que ela achava que ela tinha de que eu me basto, eu sou suficiente, eu sei andar com as minhas próprias pernas, mas ela vai ter uma força natural, a força do hoje eu sei quem eu sou, essa é a minha história, esses são os meus pais, essas são as moedas que eles me deram e eu vou fazer o melhor que eu tiver que fazer com isso que eu tenho. Então, só é uma força diferente, mas é uma força mais duradoura, é uma força verdadeira, força natural, é um ciclo natural da vida. E aí, destrinchando um pouquinho o conhecimento desse livro, o que são alguns termos, então? O que são as moedas dos nossos pais? As moedas dos nossos pais são todas as experiências que a gente teve com eles, todas, sejam boas ou ruins. As que a gente não gostou também são as moedas, e elas também têm que ser aceitadas. Ah, mas eu preciso concordar agora com tudo que a minha mãe e meu pai faz, não sei, foi horrível, nem conheço meus pais, eles me deram para adoção, não conheço meus pais biológicos. Não, você não precisa concordar, fazer igual, inclusive, e gostar de tudo que aconteceu. Agora, é um reconhecimento que a gente está falando aqui. É um reconhecimento de que sim, esses são os meus pais. Eles fizeram o melhor que eles podiam. E talvez o melhor que eles podiam foi te dar para adoção. Talvez foi o melhor. Porque talvez eles não tinham condições de te criar. E aí você teve a oportunidade por conta disso. Então, é uma questão de reconhecer e de mudar as lentes. Não de dizer amém e de repetir e de querer que isso tivesse acontecido. É diferente. É só uma questão de reconhecimento do que eles te deram. E ainda, também, além das experiências que nós tivemos com os nossos pais, as moedas também são as próprias histórias dos nossos pais. Porque sim, as histórias deles fizeram quem eles são, levaram eles para esse encontro inevitável que eles tiveram, que te concebeu e que te fizeram. Então, assim, você está inserido num sistema familiar, numa alma coletiva da sua família, que inclui seus pais, seus avós, seus tios e toda a sua família. Então, tudo isso vem junto, tudo isso são as moedas. E por que aceitar? Porque você não tem como mudar. Você não tem como mudar. Então, é um movimento interno. O aceitar é isso, é exatamente tudo como foi, sem mais nem menos. Sem dizer que, eu me dou super bem com a minha mãe, mas não, ela, sei lá, largou o emprego para cuidar da gente. Eu jamais faria isso, não sei como é que ela fez isso. Mas foi uma escolha da sua mãe. Você não precisa fazer igual. Só que se você continuar julgando isso, você muito provavelmente vai ter um destino igual. Agora, se você aceitar isso e dizer, caramba, minha mãe fez isso pela gente, foi o melhor que ela conseguiu dar para nós, e agora eu vou fazer diferente, inclusive em honra a ela, é um posicionamento diferente. Não é uma varinha mágica que vem aqui e fala, agora eu aceito, agora eu não aceito. É postura, é honra, é reconhecimento. E é uma herança, então, esse conjunto de informações, de experiências vividas que toda a nossa família passou, que passou para os nossos pais e que passou para nós. E se é difícil que a gente aceite alguma coisa, é justamente porque a gente não sabe como lidar com essa dor daquilo que aconteceu. E aí eu não sei o que aconteceu com você, eu sei o que aconteceu comigo.
e por qual motivo, em algum momento, eu não quis aceitar. Mas eu sei que eu tive que trabalhar essas dores. E foram necessárias. Porque se eu não tivesse trabalhado, eu não ia ter descoberto quem eu sou. Não teria aceitado as moedas e tô num processo diário, constante, de continuar aceitando. E não é uma competição de dor, sabe? Mas você não sabe o que eu passei com o meu pai, ou com a minha mãe, ou com quem quer que seja. Boa noite, Márcia, bem-vinda! Feliz que você tá aqui. Não sei o que você passou, e não se trata da dor ser mais ou menos. A régua de cada um é a régua de cada um. A gente tem que parar de se medir pela régua dos outros, certo? Então, pra mim, eu posso ter passado por uma situação que na minha régua a dor foi 10. E você pode ter passado exatamente pela mesma situação e na sua régua a dor foi 5. Ok? Não é uma questão de, pra mim foi melhor, pra você foi pior. Não é uma competição. Vamos trabalhar então com a minha dor que foi 10 e vamos trabalhar com a sua que foi 5. Elas podem ser trabalhadas, né, na intensidade que elas precisam ser trabalhadas. E então a gente tem que aprender a lidar com isso. Não é fácil, é bem desafiador, é um processo constante, como eu falei, de olhar toda vez para dentro de si e olhar para a história da nossa família. Vocês conhecem a história da família de vocês? Eu tive que fazer um trabalho no começo do ano agora para fazer o curso de constelação, que eu tive que ir atrás de informações da minha família. E foi sensacional, porque eu descobri coisas que eu não fazia ideia. Coisas dos meus antepassados, da história que eles tiveram até chegar no Brasil. Coisas que influenciam na minha vida, mas eu não fazia ideia. Então, influenciam na minha vida por quê? Por causa dessa alma familiar que a gente tem, né, do nosso sistema inteiro que a gente está inserido. E isso é muito importante. Então, se vocês não conhecem a história de vocês, vão atrás, busquem informações. Pergunta pros pais, pros avós, pro tio-avô, pro vizinho que conhecia, enfim. Tenho certeza que vocês vão se surpreender com o que vocês vão descobrir. E aí muita coisa na vida de vocês talvez comece a fazer sentido, coisas que vocês não tinham pensado até aquele momento. E se a gente não gosta, então, por que a gente tem que aceitar? E aí tá a chave que faz muita gente perceber que é necessário aceitar as moedas e ter esse reconhecimento com os nossos pais. Porque o que a gente reprova, o que a gente julga... Gente, tô na live ainda, porque meu celular começou a tocar, não sei se caiu. Me deem um ok aí. Eu dispensei a ligação aqui, mas eu sei que às vezes cai. Bom, tô recebendo uns coraçõezinhos, acho que tô online ainda. Oh, meu Deus. Qualquer coisa vocês me avisem, se eu tiver... Obrigada, Márcia. Acho que eu tô online ainda, então beleza. Obrigada, Silvia, Fran. Então, por que a gente tem que aceitar? Porque tudo que a gente reprova, tudo que a gente julga, a gente repete. Simples assim. E só o que a gente ama, reconhece e honra, a gente consegue se posicionar. No sentido de, ok, foi assim, agora eu vou fazer diferente. Então, pensem em coisas pequenas do dia a dia de vocês, da convivência com o pai, com a mãe. Não precisa ser coisa assim horrível. Que comportamento, talvez assim, sei lá, da sua mãe que você não gostava e hoje você faz igualzinho? Não tem nenhum. Eu tenho certeza que tem. E um exercício muito interessante que vocês podem fazer é pedir para alguém próximo de vocês um feedback, assim, de sinceridade do que vocês reproduzem de comportamento da família, a família de vocês, do pai e da mãe.
Uma vez eu fiz isso com meu namorado, inclusive era uma das tarefas do meu curso, e ele achou que eu tava colocando ele numa cilada. Ele achou assim, não, você tá querendo puxar briga comigo, pelo amor de Deus, não vou responder isso. Eu falei assim, não, calma. Assim, é uma tarefa que eu preciso fazer, então eu tô vindo aqui de coração aberto. Me fala o que você percebe que eu repito, tipo, de comportamento que eu faço igualzinho, tipo, da minha mãe, do meu pai. Ele falou assim, ai, não consigo te responder agora, assim, de pressa. Não, eu tenho que pensar um pouco. E aí depois ele veio falar comigo, falou algumas coisas, inclusive, que já tinha notado que eu já tinha mudado um pouco, porque a gente evolui, né? Então, e são coisas que a gente não imagina muitas vezes. Então façam esse exercício, eu desafio vocês a fazer esse exercício, mas vão com o coração aberto, não vão querendo puxar briga, não. Porque às vezes a gente ouve uma coisa que a gente não quer, mas é muito interessante, muito interessante. E são coisas muito pequenas às vezes, no nosso próprio dia a dia, né? Ai, mãe, não, fica tranquila, tudo resolvido, tudo sob controle. Edna, minha mãe tá aí assistindo, né? Eu tenho que cuidar que eu falo. Não, mas aqui tá tudo sendo resolvido. Todo mundo tá aberto aqui a resolver as coisas. Mas façam esse. Faz você também, mãe. É muito interessante. Porque eu tenho certeza que vocês repetem algum comportamento dos seus pais. Que vocês não têm noção, inclusive. E que em algum momento vocês falaram: caramba, eu não gosto disso. Tipo, eu não gosto do jeito que a minha mãe fala comigo nessa situação. Aí você vai lá e faz igualzinho. Igualzinho. Com o seu filho. Gente. Então, por isso que eu falo, é importante a gente aceitar por quê. Porque a gente reconhece e diz, cara, minha mãe faz isso. Mas agora eu posso ir diferente. Eu não preciso, porque se eu continuar julgando o comportamento e querendo que ela tivesse feito diferente, eu vou fazer igual. Não é batata. E então, até assim, comportamentos, por exemplo, se às vezes o filho julga alguma coisa do pai, não sei, tipo, ai, meu pai largou aquela empresa, não parava em emprego nenhum, vivia de lugar em lugar. Aí depois a pessoa tá lá com a mesma idade que o pai tava quando tava fazendo aquilo e ele pequeno lá julgando, aí ele tá fazendo igual. E às vezes a gente não percebe. Então, assim, é uma repetição de padrão, muitas vezes do sistema familiar e também por conta do julgamento. Justamente, mas a gente faz igual e não reconhece. Não reconhece. Então, esse livro ele é muito bom para você ir na frente do espelho e se perguntar e se responder com sinceridade. Com sinceridade, porque a maior mentira que a gente conta é pra gente mesmo. Porque pros outros a gente pode fingir, enganar, ninguém vê você, né, dentro de quatro paredes o tempo inteiro, mas quando a gente responde pra gente mesmo, a gente se surpreende. E muitos comportamentos são alterados com isso. Muitos comportamentos. Porque, como uma mentora minha fala, né, nós não somos os nossos comportamentos. E os comportamentos podem ser alterados. E às vezes eu tenho algum comportamento que eu não gosto em mim. Por quê? Porque eu tô repetindo alguma coisa que eu já tava julgando, inclusive. E por que a gente tem problemas, inclusive, assim, em relação aos pais, às vezes? Porque a gente ama mal. E o que é amar mal? É o amor cego. O amor cego é aquele amor que ele assume sacrifícios, culpa, cargas dos ancestrais, enfim, pelos pais, pelos irmãos, pelos avós, pela família inteira. É um amor que quer mudar o outro e que, ao mesmo tempo em que a gente ama e julga, nos aprisiona. E a pessoa, inclusive, nesse amor cego, é uma dinâmica muito comum, né, de tentar adoecer pelos outros para salvar eles. Uma dinâmica muito comum, geralmente, é quando algum avô, uma avó, um avô
adoece dentro da família, os netos muitas vezes adoecem junto, porque eles se colocam a serviço daquela pessoa para tentar salvar ela. E isso é uma coisa, inclusive, bem delicada, que a gente tem que cuidar bastante. E eu tô falando de novo de uma coisa que eu vi, é uma coisa pelo qual a gente tá passando, experiência na família. Então, é bem interessante a gente conhecer a nossa história e a gente se libertar desse amor cego, que é totalmente disfuncional. Bem-vinda, Fábio, minha mentora tá aí. Amanhã a gente tem live com a Fábio, 7 horas. Vou terminar aqui, vou publicar a artezinha que a gente fez pra live de amanhã, pra gente divulgar o livro. E sexta-feira tem um lançamento. Ai, tô muito ansiosa. Todo mundo, né? Todos os mentorandos estão super ansiosos, que vai ser um show no teatro sexta-feira. E eu tô aqui repetindo muito dos conhecimentos que eu tive contigo, Fábio. Muito honrada ter sua presença aqui. E então, o que a postura, a visão sistêmica nos mostra, né? É que a gente tem essa identidade familiar, nessa alma familiar, e quanto mais a gente conhecer disso, quanto mais a gente conhecer da nossa história, mais a gente consegue nos libertar, mais a gente consegue se posicionar, escolher fazer diferente, sair do julgamento, né, desse amor cego. E isso é muito libertador, gente. Se conhecer e se posicionar de uma forma livre. Isso não tem preço. Ah, obrigada, Fábio. Então, o que é o movimento certo, né? Um movimento funcional. É que o amor cresce com a ordem. E o que é essa ordem? Os pais são grandes e dão a vida. Os filhos são pequenos e tomam a vida. E essa é a ordem certa. A ordem de aceitar o que os pais têm para nos dar. E se os seus pais só te deram a vida, só te deram a vida, eles já te deram tudo. Tudo que vem depois da vida é secundário. Eles não te devem mais nada depois da vida. Eles te deram a vida e você tá pronto para ir pro mundo. Se eles te deram carinho, afeto, você já tá no lucro. E agora é você que tem que se virar com as próprias pernas e conseguir fazer o que você de melhor com o que você tem. E os filhos, eles não devem interferir no assunto dos mais velhos. E aí a gente fala um pouco da lei da ordem, que é a segunda lei sistêmica, né? Por isso que o amor cresce com a ordem. Vem daqui, vai para lá. Dos avós, pais, dos filhos, né? Os netos, enfim, vai seguindo. O fluxo inverso não acontece. Ele é disfuncional e ele acarreta um monte de problemas na nossa vida. Muitas situações, desafios que a gente passa nos relacionamentos. E os filhos, eles devem honrar os seus pais, né? Receber essas moedas, honrar os seus pais como? Fazendo algo de bom com a própria vida. Pegando tudo que você recebeu deles, seja bom, seja ruim, independente do seu julgamento, e fazendo algo de bom com a vida. Tendo sucesso, sendo feliz, próspero, saudável, cuidando dos seus próprios problemas, não se metendo na vida dos outros, tendo sucesso na sua vida. É isso que você faz com o que você recebe dos seus pais. Você não vai se meter lá na vida deles, né? A ordem é essa. Você não salva os seus pais. Você não vai arrumar a casinha dos seus pais, digamos assim, no sentido de que os problemas deles são problemas deles. Se eles te pedirem ajuda, aí você avalia se eles estão te pedindo ajuda como salvadores ou uma opinião de filho em que você pode se posicionar, né? Porque, como eu falei, tem pais que não recebem as moedas dos próprios pais e aí querem que os filhos sejam seus pais. Então, cuidado com esse pedido de ajuda aí também, porque pode ser disfuncional. E o que a gente fala, então, para tudo isso que a gente recebeu dos nossos pais?
porque o que a gente julga vai continuar nos aprisionando, né? Então a gente tem que sair dessa resistência, de aceitar que foi assim, foi como foi, e que a gente tem que seguir com o que a gente tem. E o que a gente perde ou ganha recusando ou aceitando as moedas? Foi mais ou menos o que eu falei lá no começo. Quem não aceita as moedas vai continuar nessa queixa, nesse ressentimento, vai se comportar como os pais em alguns comportamentos disfuncionais que julgava, ou vai ter comportamentos prejudiciais tanto quanto tiveram, né? Já quem aceita vai se sentir melhor consigo mesmo, vai se sentir uma pessoa completa. Por quê? Porque eu sou 100% dos meus pais. Eu sou o meu pai e a minha mãe completamente. Então, se eu não aceito ou o comportamento do meu pai ou o comportamento da minha mãe, eu tô negando eu mesma, uma parte de mim mesma. E enquanto eu negar uma parte que tá dentro de mim, eu não vou conseguir ir pra minha vida, ter sucesso, caminhar com as minhas próprias pernas, porque eu tô me negando, eu tô me anulando. Então, essa pessoa se sente mais completa e ela vai conseguir o quê? Estabelecer relações adultas de uma forma mais fácil, vai ter um relacionamento de casal mais saudável, um relacionamento funcional com os filhos, vai conseguir, né, trabalhar, ter um propósito na vida, contribuir para o mundo com o que ela tem. Por quê? Porque ela sabe quem é, porque ela sabe de onde ela veio, porque ela recebeu as moedas dos pais. Simples assim. Fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. É desafiador, mas é um processo diário e é um processo que traz muito resultado de verdade. E as coisas, elas vão... o que eu posso falar para vocês também é que a gente tem que olhar para os nossos pais como pessoas, seres humanos que não são perfeitos. Eles têm para nos dar o que eles têm, o que eles tiveram, o melhor que eles puderam nos dar. E do mesmo jeito que a gente não deve olhar para os nossos pais com faltou isso, faltou aquilo, a gente não tem que também endeusar eles, sabe? No sentido de, Deus no céu, meu pai na terra. Porque isso também não é uma relação funcional. Por quê? Porque os pais não são perfeitos. E todas as pessoas que vocês colocarem num pedestal, em algum momento elas vão te decepcionar. Porque essa relação, ela não é funcional. Então, não existe uma pessoa perfeita, nem no sentido, né, da falta que você vê ou do muito que você vê. São pessoas reais. Olhar para os pais como seres humanos faz toda a diferença. Toda a diferença. E falando de uma experiência pessoal, né? E até eu já fiz uma live sobre isso, das linguagens do amor, né? Às vezes a gente olha e diz que, meu pai não me amava. Na verdade, talvez você só não encontrou a linguagem do amor certa. Não significa nem que você não amava, nem que seu pai não amava, mas vocês só não estavam conversando na mesma linguagem. Talvez o teu amor, a tua linguagem do amor é o toque físico, você quer abraço, você quer beijo, enfim. E a linguagem de amor do seu pai, da sua mãe, é atos de serviço. E aí seu pai se mata de trabalhar para te sustentar, para pagar tudo que ele pode. Tua mãe vai lá, arruma a casa, deixa tudo prontinho, mas não te abraça. E não significa que ela não te ama. Só que vocês não conseguiram conversar na mesma linguagem ainda. Então, muitas vezes a função da constelação de um terapeuta é mudar essas lentes, nesse sentido. Putz, não é que teu pai não te amou, você só não conseguiu entender que essa aqui é a forma dele te amar e que ele te deu tudo que ele podia ter te dado desse jeito. E, gente, é sensacional quando você muda a visão. Você enxerga coisas assim e parece que tudo faz sentido daí. Eu recomendo isso pra vocês, recomendo muito esse livro. E o que eu posso falar também é que não é um honrar os pais de modo artificial, mas sim
ser grato, reconhecer as feridas, inclusive. Não é passar um pincel rosa e dizer assim, não, tudo foi um mar de rosas, nossa, tudo foi maravilhoso, graças a Deus que isso aconteceu. Não é essa a visão. A visão é reconhecer que aquilo aconteceu e que se eles fizeram alguma coisa ruim, né, num sentido agora passando por uma relação mais disfuncional, pais que maltrataram filhos, que abandonaram, enfim, eles são responsáveis pelos próprios atos. Então você não precisa assumir essa culpa, inclusive. E você não precisa dar graças a Deus que isso aconteceu na sua vida. Não. Mas você não pode negar que isso tenha acontecido com você. Você tem que reconhecer que isso aconteceu com você e que você recebeu a vida deles e eles te deram esse presente e agora pronto, vai lá e faz o melhor que você puder. Essas são as moedas que você tem que receber, que você tem que reconhecer, para assim você conseguir ter uma vida mais funcional em relação a isso. E agora, antes de terminar, só queria passar os 3 aprendizados que eu mais trago desse livro. De longe para mim, é que, primeiro, todos somos filhos. Todos somos filhos. Ah, eu já tenho 80 anos, mas você é filho de um pai e de uma mãe. Todos são filhos. Toma água, Fábio, obrigada. Todos somos filhos. Se os seus pais, infelizmente, já faleceram, você não deixa de ser filho deles. E, inclusive, eles continuam vivendo dentro de você. Então, antes da gente avaliar a nossa relação, por exemplo, o seu papel como pai, como mãe, avalie seu papel como filho. Porque primeiro a gente é filho, primeiro a gente recebe as moedas, para depois ser pai, ser mãe, ser alguém no trabalho, ter um relacionamento saudável. Isso é depois. Primeiro a gente é filho e primeiro a gente aceita e recebe as moedas. Isso é primordial. E assim, como eu já falei bastante ao longo da live, que o que a gente reprova nos aprisiona. E o que a gente ama, honra, reconhece, nos liberta. Então, só com esse reconhecimento a gente consegue se posicionar, saber a minha história, saber o que passou comigo, reconhecer, dizer sim, porque enquanto eu nego o que aconteceu comigo, eu não tenho força para fazer diferente. Eu fico presa nisso. E também que a gente só consegue nos amar, falando da gente, quando a gente ama e honra os nossos pais. E amor no sentido de reconhecimento, tá? Não de conto de fada, de estrelinha, coraçãozinho, novela das 8, que é tudo certinho, bonitinho. Não, reconhecimento. Porque no fundo de cada pessoa, por mais grave que seja o que tenha acontecido com você, na sua história com os seus pais, os filhos seguem sendo leais aos pais. E, inevitavelmente, eles tomam como modelo e internalizam. Então, ou a gente reconhece, aceita e decide fazer diferente, ou a gente vai ficar preso nesse loop, nessa constância de repetir os mesmos comportamentos que a gente não gostou já. Então, acredito que seja isso. Esse livro é muito bom, gente. Leiam esse livro. Se eu pude passar assim 1% do que ele fala, eu já tô feliz, porque ao mesmo tempo que ele tem 30 e poucas páginas, ele é muito profundo. Ele faz muita diferença na vida. Ele traz assim, eu queria ter descoberto isso muito antes. E tem coisas que acho que eu não consigo nem externalizar em palavras para vocês. Vocês têm que ler para internalizar e experienciar. E foi isso que eu fiz. Eu fui lá e li esse livro e eu comecei a colocar ele em prática. Então não leiam só, leiam e coloquem em prática, que isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. Principalmente se vocês estão com alguma área da vida travada. Algum relacionamento de casal que está com algum problema. Aí você para e pensa. Eu tô cuidando do meu relacionamento? Ou eu tô cuidando do relacionamento dos meus pais? Porque talvez me colocaram nessa situação e eu deixei, ou eu fui me colocar nessa situação, né?
Se você está enfrentando algum problema com os seus filhos, se pergunta como está o seu relacionamento com os seus pais. Ah, os meus pais já faleceram, mas como que está o seu relacionamento interno aqui com eles? Você tem alguma resistência em relação a eles? Ou você aceita, você honra tudo que eles fizeram? Elisiane, o nome do livro é Onde Estão as Moedas? Esse é o nome do livro, do John Garriga Bacardi. Esse livro é sensacional, leia ele, é muito bom. Então, gente, é isso. E eu queria dizer pra vocês que eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando conteúdo com vocês. Essa semana eu não fiz live, eu fiquei com saudade de estar aqui com vocês, inclusive. Tem mais lives programadas aí para as próximas semanas. E dia 31 de novembro, tá marcado já. 31 de novembro, não, desculpa. 31 de outubro desse ano é o dia que a minha agenda tá aberta. Então, gente, quem quiser marcar algum horário comigo, já estou disponível, a agenda já tá aberta. É o dia que eu vou começar a atender. E eu gostaria muito de poder continuar compartilhando com vocês tudo que eu tô aprendendo. Deixa eu só ler aqui os últimos comentários. A Fábio falou que também ama esse livro. É muito bom. Ele é uma explosão, assim, a primeira vez que a gente lê, mas depois vai fazendo cada dia mais sentido. E assim, até hoje, eu já li ele 4, 5 vezes, sei lá, e parece que a cada dia me vem uma percepção diferente, assim, caramba, e é do livro, muitas vezes. A Silvia falou que vai comprar pra ler, que legal, eu super recomendo. Minha madrinha Sirlene falou, o desafio maior é entender até onde podemos chegar e não interferir na ordem com os nossos pais. Ai. Então, Mid, é um liame bem subjetivo, né? E tem muito assim não é que você não pode, mas vai ter consequência. Então, eu acompanho o Jonas Cas, que ele fala assim, você não tem que nada, mas tem consequência o que você faz. Então, é muito, muito, muito também de postura. Depende da sua postura na hora da interferência. Você está interferindo como um filho que quer ajudar, que quer ajudar no sentido de gratidão, né? Não de retribuição, porque jamais conseguirá retribuir o que você ganhou, né? A vida que você ganhou dos seus pais, você jamais vai conseguir retribuir. Então, você pode sim retribuir no sentido de eu sou grato, então eu vou fazer isso em gratidão ao que eu ganhei, não em pagamento, sabe? É diferente a pegada. Não é um pagamento, é uma retribuição em honra, gratidão. E aí sim, qual que é o seu posicionamento? O seu posicionamento eu tô falando que é assim porque eu não concordo com o que eles estão fazendo? Ou, e a decisão foi pra tipo, a tua palavra final vai prevalecer? Ou você tá dando uma opinião? Você tá falando assim, olha, mãe, pra mim é isso. Mas eu não sei como é que é pra senhora, porque a senhora passou por experiências diferentes. Então, é um liame bem subjetivo, sim. E não tem a receita do bolo do falar, olha, é assim ou é assado. E também não vou te falar, não faça, porque não pode. Só que saiba que tem consequências. Essa é a diferença. Então, obrigada, gente. Espero que eu tenha dado uma clareada aí. Obrigada por todos vocês que me acompanharam. Obrigada, Fábio, mãe, Gláucia, Mid, a Elisiane, Adri, todos vocês que estão aqui. A live vai ficar salva. Se alguém quiser compartilhar, fica à vontade. No nome da live eu vou colocar o nome do livro, tá? O nome do autor, se alguém quiser procurar o livro. Ele é muito bom, gente. Vocês vão ler assim em uma pegada e ele vai mudar a vida de vocês. Obrigada, Fábio. A tosse tá passando aos poucos, eu estava bem atacada. Ai, também te amo. Eu amo todos vocês que vieram aqui me acompanhar, gente. Muito obrigada mesmo por todo o apoio. Beijo, mãe. Gente, bom restinho de domingo pra vocês. Espero que essa live tenha sido uma contribuição pra vocês, assim como esse livro foi pra mim. E é isso, galera. Amanhã, 7 horas,
estarei aqui com a Fábio pra gente falar um pouquinho do evento de sexta, tá bom, gente? Beijos, tchau, tchau!